Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia, gente. Mais uma segunda-feira, mais uma semana começando. Eu e o Cris estamos aqui hoje para falar de fita de LED. Continuando um pouquinho até da semana passada, que a gente falou de perfil, né? Cris, semana passada a gente já falou. Quando se fala de perfil, não tem como não falar de fita e fonte. Com certeza. Mas claro que é bastante conteúdo, então a gente dividiu em duas lives. Então, quem perdeu de semana passada tá ali ainda nos nossos destaques, dá para ir lá conferir todo o nosso portfólio de perfil. E hoje a gente então vai trazer o complemento do perfil, né? Como é que a gente finaliza toda essa instalação de perfil. Claro que nós temos fitas que vão para o perfil e fitas que também não têm necessidade de perfil. Então, por isso que vamos fazer uma live separada, né, Cris? Porque combina com o perfil, mas também tem as utilizações sozinhas, né? Então, acho que a gente vai apresentar primeiro aqui nosso portfólio de perfil e depois a gente mostra um pouquinho na prática. Perfeito. Vamos começar, então, até pra gente... Essa a gente tem em mãos. Opa! Ajuda aqui, Cris. A nossa fita da linha Infinity. Essa é a primeira fita, então, que a gente vai apresentar agora. Que é uma fita que vem na nossa linha Infinity, que é a linha inteligente que a gente tem, né, Cris? Pode falar um pouquinho mais dela aí pra gente... Uma pergunta técnica que muita gente tem me feito é quantos LEDs eu tenho para cada metro dessa fita, tá? Eu tenho 90 LEDs, só que são 30 de cada tipo. Se vocês olharem de perto, eu tenho 3 LEDzinhos aqui. Por quê? Eu tenho o RGB e os LEDs brancos. Ou seja, essa fita ela consegue cumprir todas as funções de fita de LED RGB e branca também. Então você pode utilizá-la tanto como uma fita de LED RGB, quanto como uma fita com luz branca também. Então quando você liga ela pela primeira vez, né, alimentando ela, ela vai funcionar. Aqui a gente botou ela já no modo RGB, para vocês olharem direto. Vamos usar o controle, inclusive, porque ela também funciona com controle, né? Isso que eu ia te perguntar, ela já vem o kit completo, para instalação? Ó, ela vem com fonte de alimentação, que está aqui. Fonte de alimentação. Ela vem com um controlador, que serve tanto para usar controle remoto. Então, tá sem internet, alguma coisa assim, controle remoto, mas aqui também tem o chip que faz a conexão via internet com o smartphone e a própria fita de LED. Então ela já vem pronta, como ela está aqui, ela vem pronta para uso. Com a fitinha, né, para colar já? Isso, tudo, né? Exatamente. Uma curiosidade importante dessa fita é, você pode emendá-la de que forma? Pelo aplicativo. Então você coloca 3, 4, 5 fitas dessa, cada uma com a sua fonte, com o seu controlador, e junta elas pelo aplicativo e controla todas elas juntas pelo aplicativo também. Uma programação que faz ali dentro do aplicativo da Infinity, então, e faz ela em série. Para você não precisar estar mudando a cor uma por uma, você muda todas. E facilita a instalação também, porque você não precisa estar emendando fisicamente uma fita na outra, você pode fazer isso tudo online. Né? Perfeito. Então, maravilha. Nós temos ela, então, disponível em 5 metros. Isso, rolo de 5 metros. Uma curiosidade importante também, ela é IP44. Então ela tem uma certa proteção para, por exemplo, ser utilizada numa área úmida, como um banheiro, algo desse tipo, você também pode utilizar ela. Ela não pode estar exposta à água, como o IP65, por exemplo, diretamente, mas numa área úmida ela também pode ser utilizada. Maravilha. Lembrando que todos os nossos produtos da Infinity, né, Cris, eles também são compatíveis com o Google Assistente e com a Alexa. Então também o comando de voz facilita tudo. E integráveis com outros dispositivos da casa, mesma ideia também. Você pode integrar com outros dispositivos da casa por Google Assistant ou pela Alexa. Maravilha. Então tá. Vamos lá agora mostrar um pouquinho do nosso portfólio aqui atrás, Cris? Vamos lá. Vamos começar pela nossa IP65? Vamos lá então. Essa aqui é a nossa fita IP65, já conhecida, todo mundo já pelo menos viu pelo menos uma vez uma fita dessa. Tem gente que chama ela de mangueira de LED também, né? Isso que eu ia falar, ela parece muito uma mangueirinha mesmo, né? É muito conhecida em alguns lugares por mangueira de LED, inclusive. Por quê? Ela tem essa camada de silicone na parte externa dela. Então, por exemplo, aqui eu não estou encostando nos LEDs, né? Eu tenho uma camada de silicone aqui, que faz tanto a isolação dela para água e poeira, né? Então ela é IP65, quanto também ajuda na difusão de luz, né? Essa fita, uma característica interessante dela é que ela tem 2 LEDs por segmento, que a gente costuma chamar de double line, ou seja, para cada LED, para cada pontinho de luz eu tenho, na verdade, 2 LEDs fazendo a iluminação, garantindo mais fluxo luminoso. De novo, né? Ela é IP65, não precisa de fonte de alimentação, ela vai direto na rede elétrica, então você coloca direto na rede, seja 127 ou 220,
né? Ela vai direto na rede elétrica e, por exemplo, você pode colocar tranquilamente numa área externa por causa da proteção IP dela. Essa aqui não tem necessidade de a gente colocar em perfil, né? Você pode colocar direto no... Isso, exatamente, exatamente. Claro, Ela sempre cuidando de limpar bem o local, para ter uma aderência boa. Isso, e ela também é fixada com suportes, né? Então você pode pegar e colocar os suportezinhos para fixar ela na parede, por exemplo, em algum local específico, pode fixar ela direto com os suportes que acompanham ela. Bacana. Essa aqui nós temos disponível então em 20 metros e 100 metros, né? Isso mesmo. E o kit para instalação é comprado separadamente, né? Que daí tem, porque de acordo, o lojista vai vender às vezes por metro e tal, compra-se o kit que acompanha daí toda a parte, tanto do 127 ou 220, como tu falou. Kit esse que é vendido tanto pronto, né? Então você compra o kit, ou você pode comprar as pecinhas em separado também, caso você seja um lojista, por exemplo, que quer oferecer as peças ali a granel para o teu cliente. A gente também vende as peças em separado também, se for esse o caso. Ah, maravilha. Então isso é bom, muito importante o lojista saber, e você consumidor ou o próprio representante também saber. Pede na loja. Se o lojista não tiver, fala para o lojista que tem e para que ele solicite para a gente, né? Vamos lá, então. Temos mais duas que também são IP65, né, Isso aí, Cris? que é a nossa fita Neon Slim, né? Então a gente tem essa aqui que é a versão RGB, né? Como vocês estão vendo aqui. Então, tudo que a gente falou, parecido com o que a gente falou com a Infinity, tirando a parte Smart, vale para RGB. Então, funciona com controle, tem... Aqui a gente está trabalhando apenas com as 3 cores principais, mas ela funciona com qualquer escala de cor, né? Qualquer escala de cor dentro do espectro RGB. Ela tem o controlezinho que acompanha ela, que é esse aqui, né? Que é o controle que você pode trocar de cor, pode colocar alguns modos de iluminação, pode mudar o brilho também, diminuir a luminosidade, dimerizar essa fita também. Então também isso tudo pode ser feito pelo controle remoto, né? A fixação dela? Ela é fixada com esses suportezinhos aqui, então ó, é basicamente você fixa o suporte, pode ser colado ou pode ser parafusado e encaixa ela aqui e ela está pronta para uso, né? Bacana. Ela é bem flexível, né? Isso, dá para fazer desenhos. Ela é feita justamente para isso. Você pode fazer desenhos, você pode fazer formatos, você pode fazer a logo da sua empresa, você pode fazer o que você quiser. Ela é feita justamente para isso, ela tem apenas 6 milímetros de espessura aqui, então ela é bem fininha. É para fazer a fachada da loja, porque ela é IP65. Isso, exatamente. Inclusive ela pode, de certa forma, substituir, em alguns casos, até a própria utilização do perfil numa área externa, por exemplo. Você pode colocá-la direto como a ponte de iluminação ali, linear, de uma fachada, por exemplo. Perfeito. E se eu não quero colorida, tem a opção em branco quente e branco frio, que é essa daqui. Como é que a gente vende cada uma das duas? Essa a gente vende pronta, tá? Então você vai comprar o kit com a fita, né? Fita de LED, que está aqui, o controlador, que gerencia as cores do RGB que estão aqui, com também o receptor para o controle remoto e a fonte de alimentação. Esse kit aqui já está pronto. 5 metros, você comprou dentro do blister, tem isso aqui tudo pronto, plug and play. Você ligou, está pronto para usar. Isso é RGB. Isso é RGB. A outra fita, que é essa daqui, que é com temperatura de cor, essa a gente vende em rolo de 50 metros com os kits para instalação, né? Qual que é a diferença entre essa fita aqui e a que a gente acabou de falar, IP65? Essa fita aqui é 12 volts, então você precisa de uma fonte de alimentação 12 volts para fazer ela funcionar. Então vocês vão notar aqui em cima que tem um conector de alimentação. Esse conector faz parte do kit onde você vai comprar quantos conectores, quantos kits você precisar para colocar, e ela pode ser cortada a cada 2,5 cm. Se vocês olharem aqui, ó, não sei se vai dar para ver no vídeo, mas ela tem uma pequena marcação escurinha aqui. Não sei se é possível de ver. Acho que no vídeo fica um pouco difícil de ver, mas aqui ela sempre vai ter umas marcações escurinhas na fita, onde é possível cortar ela. A cada 2,5 cm é possível de ser cortada. Então você vai sempre conseguir ver na fita essa marcação de corte. Talvez aqui seja mais fácil de ver. Acho que aqui fica mais fácil de ver. Eu acho que vai aparecer. Então, cada marquinha dessa, você pode cortar a fita, colocar o cabo de alimentação como está aqui e alimentar a fita e fazer ela funcionar. Lembrando que o kit de instalação também é comprado separadamente, né? Isso, exatamente. São exatamente. rolos de 20 metros, né? 50 metros. 50 metros 50 e o kit é para cada 20. Então, a cada 5, perdão. Você pode comprar um kit, ele é feito para ligar 5 metros de fita. Então, lojista, é muito importante ter esses acessórios também para poder vender já a situação já completa, né? A solução completa. Perfeito. Então, temos 3 fitas, na verdade, de IP65. Essas fitas aqui, então, não tem a necessidade de um perfil, né? Pode ser colocado diretamente. Então, sem
preocupação. Algumas já com fonte pronta, outra... Essa aqui ela vai usar uma fonte comum, né, Cris? Qualquer fonte 12 volts. Que a gente As que vai nós vamos depois. mostrar daqui a pouco aqui, qualquer fonte 12 volts do mercado pode ser utilizada sem problema nenhum. Perfeito. Agora vamos ver algumas fitas, então, para usar no perfil, que a gente falou na semana passada. Então, vamos ver aqui a nossa fita Pro, nossa primeira fita, que é uma fita de 120 LEDs por metro, né, Cris? Isso. O que a gente quer dizer com 120 LEDs por metro? Cada metro dessa fita tem 120 pontinhos de luz, que são esses que vocês estão vendo aí. Ou seja, são 120 pontos de luz por metro, totalizando um fluxo luminoso de 900 lumens por metro. Então a gente tem um fluxo de 900 lumens por metro, uma potência de 12 watts por metro. Né? Para quem conhece painéis de LED, né? Quem conhece painel de LED, eu costumo sempre usar a referência de que 1 metro dessa fita ilumina igual a um painel de 12 watts. Então, um painel de 12 watts tem o mesmo fluxo luminoso de 1 metro dessa fita aqui. Então, essa é uma referência bem fácil para você entender. Preciso fazer uma correlação ali de quanto que ilumina essa fita? Pensa num painel de 12 watts ali, quem tem um painel de 12 watts por perto, você consegue ter a mesma referência de iluminação. Perfeito, porque semana passada nós falamos muito da tendência, né, do perfil. Que a gente fala, era a lâmpada, da lâmpada começou a ir pro painel e do painel tá migrando muito pro perfil. Com certeza. Então essa comparação que você faz de uma fita dessa aqui, que 1 metro vai ter essa equivalência do painel, é perfeito porque mostra justamente essa evolução. Então quem está acostumado a usar o painel e o cliente começa a pedir a troca pro perfil, consegue ter mais ou menos essa noção também do que utilizar, né, no local. Perfeito. É até interessante comentar sobre isso, que assim, o que viabilizou tanto o perfil no mercado hoje como principal elemento de iluminação? Fitas de LED, né? A gente só é possível ter o perfil de LED como um elemento de iluminação porque hoje eu tenho fitas eficientes que conseguem fazer essa função de iluminar tão bem quanto um painel, quanto uma lâmpada e por aí vai. Eu acho que essa aqui também é bem importante a gente ressaltar alguma coisa. Relembrando o que a gente falou semana passada na live, como eu falei, quem perdeu, volta ali nos destaques e assiste, porque foi bem bacana. No nosso perfil a gente tem o grande diferencial da nossa lente, né? E essa fita, como vocês podem ver, tem 120 LEDs por metro. Então ela tem um espaçamento, ela é uma fita, digamos, mais decorativa até, né, Cris? Mas no nosso perfil, devido a esse diferencial da qualidade da nossa lente, das partículas de vidro ali da lente que a gente falou semana passada, não vai marcar. Essa fita aqui também não marca no nosso perfil, tá? Mesmo com esse espaçamento. Às vezes as pessoas falam muito, não, tem que ser só a fita cobre para não marcar no perfil. A nossa até de 120 LEDs não vai marcar. É isso aí, é isso aí. Acho que é bem importante a gente falar sobre isso. Vamos lá, vamos pular essa aqui, deixar essa por último e vamos falar da Ultra. Essa aqui, só voltando, desculpa, essa aqui ela tem as temperaturas branco quente, branco frio e neutro. Isso. Né? Então também tem essa opção. E nós temos o rolo de 5 metros e 50 metros. Eu acho que também é bem bacana a gente mostrar aqui as embalagens. Na verdade, a gente vai ter da Ultra e da Pro. Segura aqui um pouquinho para mim, Cris. A de 5 metros e não, aquela ali, Nath, por favor. Então, nós vamos ter a Cobe, a Ultra e a Pro nessas duas embalagens, né? A de 50 metros e a de 5 metros. Então, é bem bacana aí para quem quer uso direto. Esquecendo de mostrar a Neon, o rolo da Neon também tá aqui, ó. Só para mostrar o quanto... Pra vocês terem uma ideia, esse é o rolo de 50 metros da fita Neon que a gente mostrou antes, dessa que tá aqui. Tá? Então, o rolo de 50 metros é esse daqui. Então, pro lojista também é bacana ter ela, às vezes, em rolo e vender por metro, né? Bom, retomando, então, vamos lá para nossa fita Ultra, que é a de 240 LEDs por metro. Basicamente é a evolução natural daquela que a gente falou agora há pouco, né? Então, eu tenho o dobro de pontos de luz, ou seja, eu tenho o dobro de LEDs por metro, né? Então, para cada metro, eu tenho 240 LEDs, 240 pontos de luz. E aquela referência que eu fiz com o painel de LED, se ali eu tinha 900 lumens, que equivale mais ou menos a um painel de 12 watts, aqui eu tenho 1450 lumens por metro, que é um pouquinho mais do que um painel de 18. Então, é uma fita que ela tem bastante eficiência luminosa, onde geralmente a gente recomenda o uso dessa fita. Não quer dizer que seja padrão, mas é uma recomendação. Onde você vai precisar utilizar o perfil como iluminação principal. Então, eu não vou ter nenhuma iluminação complementar no meu ambiente, não vou instalar nada complementar, não vou ter um spot, não vou ter outra iluminação. A luz principal do ambiente. Isso, mesmo. A minha luz principal vai ser perfil. A gente recomenda o uso dessa fita por causa do fluxo luminoso, né? A gente costuma falar o seguinte, que a primeira coisa que você vai olhar no teu ambiente quando você vai dimensionar a iluminação é justamente o fluxo luminoso. Então, essa hoje é a nossa fita com mais fluxo luminoso por metro dentro do portfólio de fitas da Blumenau. Bacana. Ainda mais nós temos também o perfil
A gente falou semana passada que em perfil é possível colocar as duas fitas, né? Então ainda fica uma iluminação mais forte ainda, né? Mais intensa ainda. Daqui a pouquinho a gente já mostra ali também. Essa fita aqui, então, a gente tem 5,50 metros, como eu já mostrei as embalagens anteriormente. E ela também vai ter nas 3 temperaturas. Aqui até a gente tem as 3 temperaturas expostas, né? Então é a mesma fita ali. Branco quente, branco neutro e branco frio. Aqui fica bem visível a diferença entre as 3 temperaturas de cor também, né? Vai depender muito da sua necessidade, mas as 3 entregam o mesmo resultado. A mesma temperatura de cor, o mesmo IRC, a mesma temperatura de cor, não. Há temperaturas de cor diferentes com o mesmo IRC, o mesmo fluxo luminoso, então todas as características técnicas são as mesmas. Uma coisa que eu acho que eu não comentei com vocês é que a potência dela é de 16 watts por metro, então cada metro aqui consome 16 watts, né? Isso é importante para daqui a pouquinho a dica que a gente vai dar de fonte, né? Exatamente. É importante vocês levarem em consideração a potência dessas fitas para o dimensionamento das fontes que a gente vai falar daqui a pouco. Perfeito. E vamos lá, então, por último, né, mas não menos importante, como eu disse, a nossa fita Cobb. Isso, a reconhecida fita principal para uso em perfis de LED, né? A fita Cobb. A fita Cobb da Blumenau, a gente gosta de destacar muito isso e vamos mostrar isso para vocês na prática daqui a pouco. A nossa fita tem 480 LEDs por metro. O que significa isso? Se vocês olharem bem de perto, vocês vão notar que existem sim alguns pontinhos de LED ali que dá para ver se você olhar bem de perto. Só que é quase imperceptível, justamente porque são 480 pontos de LEDs por metro. Então imagine que em 1 metro dessa fita aqui eu tenho 480 pontinhos de luz. O que é o que a gente fala Cobb, né? Cobb é Chip on Board, ou seja, os chips estão na mesma placa, ou seja, é como se eu tivesse uma fita só. Então, é como se eu pegasse... Tem gente que fala, realmente, a fita que é um LED só. Isso, é como se ela fosse um LED só que na verdade não é bem isso. Na verdade são 480 LEDs que estão coladinhos um no outro. Então isso me possibilita, por exemplo, eu não conseguiria ter uma fita ultra de 480 LEDs. Eu não conseguiria ter uma fita como essa outra que a gente mostrou agora, com 480 LEDs. Por quê? Eu tenho que ter a cápsula de cada LED. Cada LED consome um espaço. Quando eu trago para dentro do Cobb, eu consigo agrupar todos eles porque eu justamente economizo materiais e economizo espaço de materiais. Uma capa única para eles. E eu consigo com isso colar os materiais mais um no outro e fazer os LEDs ficarem mais coladinhos um no outro e com isso eu consigo mais uniformidade de luz. Por isso que essa fita muita gente fala que é a mais recomendada para uso em perfis. Não é que ela é a mais recomendada, mas eu diria que ela é a mais fácil. Porque você nunca vai errar. Você vai colocar em perfil e ela sempre vai ficar perfeita nos perfis porque ela é, por si só, uniforme já na luz. Mas ela também é uma fita que tem um custo um pouco mais alto, né, Cris? Exatamente. Então, por isso que eu acho que é importante a gente ressaltar essa diferenciação que a gente tem do nosso perfil, da nossa lente, principalmente, permite, desde a fita Pro, que a gente mostrou ali de 120 LEDs, isso Ultra mesmo. de 240 e a Cobb. Então, a gente vai ter a solução para qualquer situação, né? Mas, claro, trazemos a Cobb também, porque é realmente uma tendência grande de mercado, né? Aonde que a fita Cobb é a mais recomendada? Em perfis de marcenaria, um perfil muito fininho, onde o LED vai ficar muito próximo da lente. Aí realmente a gente recomenda o uso da Cobb, que daí não tem errado. Não tem erro. Mas de resto, qualquer outro perfil, qualquer uma das fitas que a gente falou até agora pode ser utilizada sem problema nenhum. Perfeito. Vamos ver na prática, então, essa Vamos fita lá. Cobb? Então, começando por essa daqui, que é a fita Cobb. É interessante vocês verem, a gente trouxe aqui uma fita Cobb do mercado, né, da concorrência. Essa fita que está aqui em cima, que está na minha mão neste momento... Será que o pessoal identifica qual que é a nossa? Aliás, eu já dei o spoiler, né? Mas assim, ó, essa fita que está aqui na minha mão, tá? É a fita da concorrência. E a fita de baixo é a fita da Blumenau. Vocês conseguem notar a diferença visualmente entre uma e outra. Por quê? Nessa fita que está aqui, certo? Eu tenho 350 LEDs por metro. Ou seja, para cada metro eu tenho 350 pontos de luz. Enquanto aqui eu tenho 480. Então fica bem visual o quanto isso faz diferença no acabamento. Por quê? Se vocês estão vendo esse ponto de luz aqui, e a lente não é a lente que a gente está acostumado, a lente da Blumenau Iluminação, você está usando outra lente, ou mesmo num perfil de marcenaria que a lente fica mais próxima,
isso aqui vai aparecer com certeza. Então é por isso Aqui que a gente se fica bem preocupa nítido, muito. né? Realmente, Exatamente. a nossa continua parecendo um LED único, né? Pela Isso continuidade. mesmo. Agora aqui a gente consegue ver É por bem isso, as é por isso que a marcas do gente LED. foca muito nisso. No projeto desse produto, isso foi algo que foi levado muito em consideração justamente para quê? O que a gente pensou quando desenvolveu essa fita aqui? A ideia era, nós queremos algo que a pessoa vai recomendar de olho fechado, né? Ela não vai se preocupar em qualquer lugar, vai ficar uma luz uniforme. Então a gente trouxe 480 LEDs por metro justamente por causa disso. E aqui a gente tá no nosso perfil marcenaria, né? Que aqui Isso. ela também tá instalada aqui nesse com lente, né? Isso, deixa eu mostrar para vocês aqui com a lente como que fica o acabamento. Vocês vão notar que fica basicamente uma luz perfeita, uniforme. A fita não aparece em momento algum. Então, vocês vão notar, vou dar até um destaque maior aqui, vou tirar essa outra aqui para vocês verem. Para ver que fica bem destacado a iluminação na lente, ela fica uniforme, ela fica perfeita. Mesmo na lente, mesmo nesse perfil que ele é mais fino e tem um espaçamento bem pequeno entre a fita e a lente, mesmo assim, essa combinação da lente com grânulos de vidro com a fita de 480 LEDs por metro, a luz fica perfeita, fica uniforme, sem marcação nenhuma. Perfeito, né? Então aqui, ó, só pra gente ver a mesma fita que a gente está utilizando, né? Outra temperatura de cor. E no perfil marcenaria, que é o bem estreitinho, né? Uhum. Ó, nosso perfil encaixe com clique também. Isso. Ó, bem fininho, perfil, e não marca absolutamente nada. Então, não é porque é COB que não vai marcar, né? Exatamente. Tem que ter esse cuidado e essa atenção, então, da quantidade de LEDs, realmente. A gente, primeiro momento, a gente acha que não tem que se preocupar com isso, porque é um LED contínuo, não vai aparecer, mas aqui a gente viu na prática como realmente isso faz diferença, né? Com certeza. Inclusive, essa característica de ser um chip só de LED, né? Acaba fazendo com que a pessoa, às vezes, compre sem saber disso. Sem saber que, na verdade, sim, eu tenho pontos de luz ali dentro que pode marcar. Então é importante que você leve sempre isso em consideração na hora de comprar uma fita como essa. Perfeito. Porque às vezes vem especificado no projeto, né, COB, e a pessoa às vezes não se atém a esse detalhe, né? Então fica aí também uma dica bem importante aí disso aí. Aqui a gente pode ver na prática também o nosso perfil que a gente mostrou semana passada, que é com a lente recuada, e que pode ser colocado 2 fitas de LED, né? Isso então mesmo. Aqui, vamos abrir um pouquinho aqui para mostrar também, né? Antes de ligar, né, para vocês verem. Ligar. Então aqui são 2 fitas ultra, né, que a gente colocou aqui na parte central do perfil. A vantagem desse perfil é que, como ele tem uma largura bem grande, ele permite que você ajuste a fita de acordo com a sua necessidade. Então eu quero que a luz fique um pouco mais distribuída de uma forma ou de outra, eu posso colocar a fita aqui da forma como eu achar mais interessante. Neste caso aqui, que o perfil tem uma lente um pouco mais próxima, a gente colocou as fitas no centro para deixar a luz mais uniforme. Mas, por exemplo, se ao invés de ser esse perfil com a lente recuada, fosse o perfil com a lente mais para cima, eu poderia botar as fitas um pouco mais para fora também, sem problema. Lembrando sempre que eu preciso também ter um espaço para fixação do perfil, que vai passar o parafuso. Geralmente isso é feito pelo meio ou pelas laterais aqui. Perfeito. E falando em fixação, acho que tem uma ferramenta aí que eu dei um spoiler, né? Isso. Falando já na chamada hoje da live, mostrando, e falei que a gente ia falar sobre isso aí. Pode apresentar então essa ferramenta aí, Cris? Essa ferramenta aqui é a ferramenta para fixação de fita de LED, tá? Pessoal aí, eletricistas, instaladores e até mesmo lojistas, vocês ainda veem muito pouco disso, tá? Tá começando a se tornar popular agora, eu falo por mim, eu fui procurar essa ferramenta em lojas da região, ainda não encontrei. Foi bem difícil. O pessoal está correndo atrás agora de trazer. E para que serve essa ferramenta aqui? Bom, o nosso dedo, ele tem gordura, é normal, né? Na nossa mão a gente tem um pouquinho de gordura na mão. Se eu encostar na fita de LED com a mão, não quer dizer que eu vou danificar a fita, mas se eu encostar na fita de LED com a mão, a gordura do meu dedo gruda em cima da fita e faz ela esquentar um pouquinho mais, né? Dependendo do local onde está instalado, isso pode fazer com que essa fita venha a se danificar no futuro. Fora que, se eu fizer pressão em cima da fita, eu vou fazer aqui porque, né, aqui nós já estamos com a fita para isso, mas eu fiz pressão em cima da fita aqui, eu posso fazer o quê? Eu posso danificar a fita de LED, eu posso arrancar ela sem querer, eu posso soltar a solda dela. Então essa ferramenta faz o quê? Se vocês olharem aqui, eu tenho o espaçamento do LED bem no meio aqui, justamente para eu não fazer pressão no LED. Como a fita é adesiva, então eu vou fazer o quê? Eu vou encostar ela aqui e vou passar ela aqui para garantir a fixação da fita. Então eu passo a ferramenta por cima e a ferramenta me garante que eu vou conseguir fixar de forma satisfatória a fita sem fazer pressão na fita.
Show, maravilha isso aí. Então vai dar também uma aderência muito maior da fita no perfil e deixando o acabamento muito mais uniforme, né? Isso, e garantindo assim, a gente sempre fala, né? A fita, ela tem uma fita dupla face e para você fixar bem uma dupla face, você sabe que tem que fazer um pouco de pressão. Se eu fizer essa pressão, a pressão de fato, para fixar com o dedo, a chance de eu danificar a fita, os LEDs na fita, existe. Então, a gente recomenda sempre usar a ferramenta para garantir que vai ficar fixado sem nenhum risco na instalação da fita como um todo. Perfeito. E aqui, ó, o kit, a instalação, né? Instalação por clique, então, perfeito. Fixou, tá pronto, né? Tá montado, tá feito. Perfeito. Vamos só acender para mostrar aqui como é que ficou. Claro, vamos ligar aqui. E nosso tempo já tá curto aqui, vamos falar das fontes, né, Cris, antes que acabe o tempo. Porque eu acho que, complementando, né, falamos de perfil semana passada, hoje não tem como não falar também um pouquinho de perfil, mas a fonte, porque eu tenho o perfil, tem a fonte, tem um portfólio aí que a gente pode escolher, uma série de fitas, mas como é que eu defino, como é que eu escolho a melhor fonte, né? E quais as fontes que a gente tem? Então, vou mostrar aqui um pouquinho também as nossas opções. Estou falando um pouco de definição da fonte primeiro, para vocês entenderem de uma forma rápida, né? A gente falou bastante que as nossas fitas de LED, elas têm uma potência por metro, né? Então, 12 watts por metro, né? As fitas COB e Pro, elas têm 12 watts por metro, a fita Ultra tem 16, e a gente vai fazer o dimensionamento dessas fontes sempre calculando da seguinte forma. Eu vou pegar a metragem da fita, isso está no nosso catálogo, né? Então, a gente está mostrando uma página do catálogo. Eu vou pegar a metragem da fita que eu vou utilizar, então vamos arredondar aqui. Eu vou precisar ligar 5 metros de fita COB, por exemplo. A fita COB tem 12 watts por metro. Se eu ligar 5 metros da fita COB, eu vou precisar de quantos? 60 watts. A gente sempre recomenda que seja feita como é que eu vou dizer, um chorinho? Isso, um chorinho, né? Os eletricistas costumam falar que é o CC, né? Eu não vou falar a palavra aqui porque o eletricista sabe. Mas que é o quê? Para garantir que não vai ter nenhuma intercorrência. Não que seja estritamente necessário, mas a gente sempre recomenda que você faça isso para a instalação ser mais durável e garantir que a fonte trabalhe mais folgada, né? Que é o quê? É uma folguinha, entre aspas, de 20%. Ou seja, deu 60 watts o cálculo para 5 metros de fita, coloca um pouquinho mais, coloca uma fonte de 72, que seria 20% acima. Né? E aí, falando sobre os tipos de fonte que a Blumenau tem hoje. Nós temos 3 tipos de fonte de alimentação. Nós temos as fontes Slim, que são essa daqui é um modelo de fonte Slim, essa aqui é de 60 watts, se eu não me engano. Essa é a fonte de 60 watts, Slim. Nós temos as fontes Colmeia, que é essa daqui, e a gente tem a fonte dimerizável. Vamos falar primeiro sobre essas duas daqui, depois a gente entra na dimerizável. A fonte Slim e a fonte Colmeia, basicamente são 220, né, de 100 a 240 volts, e saída 12 volts. Na base, elas funcionam igual, ou seja, você basicamente vai colocar a alimentação na fonte e vai sair a alimentação para a fita de LED. Não tem segredo nenhum. A única diferença entre as duas, você tem a vantagem de você poder colocá-la, por exemplo, dentro do perfil duplo, aqui tem espaço para colocar a fonte aqui dentro. Então, como ela é fininha, ela entra aqui dentro. Ou ela pode ser embutida direto no recorte do gesso, se for um perfil de embutir. Fica mais fácil. Isso. Perfeito. Já a fonte colmeia, geralmente, o instalador, o eletricista, já tem um quadro de fontes que a gente fala para instalar essas fontes. Então, ele vai ter um local preparado para colocar as fontes de alimentação. Então, ele vai ter um espaço pronto na instalação dele para colocar essa fonte. De resto, o princípio de funcionamento das duas é exatamente o mesmo. E aí, vamos falar um pouco... Não, só ia falar que no catálogo também tem aqui, né, a opção uma sugestão de instalação, né, do circuito fechado, tanto da fonte Slim quanto a colmeia. Né? Então tem aqui na mesma página onde está o cálculo da fita e fonte, tem também essa sugestão aqui da forma de instalação. E né? por que é importante fazer o circuito fechado, gente? Porque eu preciso alimentar a fita dos dois lados. Porque 12 volts é uma tensão que tem queda, né? Uma tensão baixa. E como ela é uma tensão baixa, ela tem uma quedinha de tensão. Então é importante eu alimentar a fita dos dois lados, principalmente em metragens maiores, 10, 15 metros, para garantir que a luz vai ficar 100% uniforme em todo o segmento da fita. Não tem aquele problema que tá perfeito, a luminosidade vai perdendo, né, a intensidade. Isso, exatamente. Né? Ela está iluminando muito bem, chegar lá no final ela está fraquinha. Perfeito. E para finalizar, que o nosso tempo está acabando, vamos só falar reforçar rapidinho aqui, Cris. A Slim, então, a gente vai ter de 24, 36, 60 e 72 watts. Isso. E a colmeia a gente tem de 60, 120 e 200 watts. Então tem bastante opções aí, né? Isso mesmo. E por último a nossa
E aí vamos falar um pouco sobre a dimerizável, tá? Como é que funciona a fita a fonte dimerizável? Aliás, uma informação importante sobre as fitas de LED da Blumenau. Todas as fitas de LED que a gente falou aqui, 12 volts, ou seja, tirando a IP65, que não é 12 volts, todas as outras são dimerizáveis. Todas elas podem ser dimerizadas, desde que a gente utilize a fonte dimerizável. Então quem vai dimerizar é a fonte, né? Isso, exatamente. A fita é dimerizável desde que esteja ligada em conjunto com a fonte. Então a gente mostrou para vocês a nossa fita Cobb aqui dentro do perfil. E basicamente o que a gente faz? Quando eu vou acionando o dimmer, é um dimmer comum, tá? Um dimmer do mercado, não é um dimmer especial, algo do tipo. É um dimmer, qualquer dimmer que você compra no mercado, você dimeriza e ajusta a intensidade da iluminação da máxima. Você pode ajustar aqui a intensidade ou até desligar a fita de LED também. Bacana. E nós temos duas opções também da fonte dimerizável, né? De 100 e 200 watts. Isso mesmo. Que bacana. Então qualquer uma dessas fitas podem ser dimerizáveis utilizando um dimmer e a nossa fonte dimerizável. Isso mesmo. Né? Já estamos recebendo aviso ali que nosso tempo deu, né? Mas realmente é bastante informação. Mas caso tenham dúvidas, por favor, mandem aqui. A gente vai responder todas as dúvidas, né, Cris? Como de praxe, já depois da live a gente já grava aí a resposta das dúvidas. Não deu tempo pra gente abrir para responder, porque o tempo foi curto, muita informação. Mas obrigada mesmo, Cris, por ajudar e trazer todas essas informações. E mais uma semana começando aí, né, gente? Eu tô correndo aqui também, porque o Conexão B não para por aqui, como eu já falei para vocês em outros momentos. Além da nossa live, tem também o Conexão na Estrada. Então eu tô saindo aqui correndo para pegar um voo, indo para São Paulo, litoral de São Paulo, que hoje à noite eu já tô dando treinamento aí em cliente. Então semanada de trabalho fora. Então Conexão tá aí pelo Brasil todo, tanto online quanto presencial nos clientes. Então nos acompanhem nas redes para acompanhar todo esse trabalho da Conexão. É isso aí, gente. E semana que vem a gente volta, então, falando mais um pouquinho do nosso portfólio aí da Blumenau Iluminação. Isso aí. E como todo mundo já sabe, na Blumenau Iluminação, se tem luz... Tem gente. É isso aí. Uma boa semana a todos. Tchau, tchau.